Já tá podendo voltar a acreditar no Hexa? Fala, eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola. Vamos falar de seleção brasileira, vamos falar de futebol, né? Tava muito vídeo sobre futebol americano, que é lindo também aqui no canal. Mas bora falar de futebol da bola redonda, bora falar de Brasil e Coreia do Sul. Brasil 5, Coreia do Sul 0 e vamos dar 7 pontos sobre Brasil e Coreia do Sul. E o primeiro ponto sobre este primeiro jogo dessa data FIFA da seleção brasileira, esse primeiro jogo depois de acabarem as eliminatórias para a Copa do Mundo e o Brasil ter se classificado apesar da pior campanha da história, é que é bom, é muito bom ver um trabalho feito com um mínimo de coerência na seleção brasileira. Porque a gente vem de um trabalho do Dorival Júnior que não fazia nenhum sentido. Quase nada que o Dorival tomava de decisão tinha lógica. E eu discordo de várias decisões que o Ancelotti já tomou desde que ele chegou. Discordei, às vezes ele me provou estar certo e eu errado na sequência, em outros eu continuo discordando, mas eu até tenho esse pensamento de que quase sempre quando o Ancelotti está numa mesa de entrevista, eu não estou gostando do que ele está fazendo como técnico da seleção brasileira, mas quando ele está lá na beira do campo, eu estou gostando. Porque, que é o que importa, né? E aí, no final das contas, olhando para o campo, a gente vê um trabalho sendo feito com coerência, com um mínimo de coerência, pelo menos. Com um mínimo de projeto, um mínimo de... A gente sabe o que está sendo feito ali. Qual é a ideia do treinador? Que é pressionar lá em cima, essa marcação que está funcionando muito bem. O que o Brasil está roubando de bola no campo de ataque é brincadeira, desde o jogo contra o Chile e hoje contra a Coreia do Sul também. E aí, quando sai lá de trás, geralmente tem o Douglas Santos ficando pelo lateral direito, subir mais, seja o Wanderson, seja o Wesley, seja o Vitinho, né, que foi no jogo agora contra a Coreia, foi contra a Bolívia também. E é muito bom ver um time com cara de time, com a ideia certa e sólida e sabendo o que tem que fazer. E agora o Brasil tem isso nas mãos de Carlo Ancelotti. Pode talvez não ser ainda o melhor time, acho que não é. Pode ainda não estar no ápice da execução, mas está com uma ideia, está sabendo o que fazer. Está fazendo bem, inclusive, e cada vez melhor. Mas o que eu quero falar nesse primeiro ponto é: está sabendo o que fazer o Brasil de Carlo Ancelotti. Segundo ponto sobre Brasil 5, Coreia do Sul 0 é que é a primeira partidaça do Brasil sob o comando do Carlo Ancelotti, ou seja, é o melhor jogo até agora sob o comando do Ancelotti e é o primeiro que eu chamo de partidaça. Foi realmente um jogo que eu coloco este carimbo de partidaça da seleção brasileira, 5-0 merecido num time que não é tão fraco assim. É fraco em relação ao Brasil, mas não é tão fraco assim. Inclusive, é mais forte que o Chile, por exemplo, que o Brasil teve dificuldades. Teve dificuldades não, mas teve menos facilidades do que contra a Coreia do Sul. E teve dificuldades na época do Dorival, né, com o Chile. E aí eu acho que é sim um jogo que dá pra gente chamar de partidaça essa vitória por 5-0 pra cima da Coreia do Sul, por resultado, por desempenho, por volume ofensivo, jogo bonito, coletivo, né, as trocas de posição entre Vinícius e Rodrigo, muito legais de acompanhar ali, os dois se entendendo muito bem. Então, pra mim, partidaça do Brasil contra a Coreia do Sul. O terceiro ponto é que pra mim o Brasil ideal não tem um camisa 9. Acho que hoje ainda dá pra considerar que o Matheus Cunha seria esse 9 ali, né? Pelo menos no nome, mas no campo era em alguns momentos, em outros não. Acho que até funcionou mais não sendo 9 do que sendo 9. Ele lá dentro da área como referência acho que foi pouco visto. E como 10 ali ele até participou um pouco mais, inclusive dando assistência pro gol do Vinícius Júnior. E o time ideal pra mim é esse que jogou
assim, com asterisco da zaga com Marquinhos, aí tem que ver. Marquinhos volta no lugar de quem? De Militão, de Gabriel Magalhães, enfim, tem essa disputa ali, tem a disputa na lateral direita, de resto, o time titular pra mim é esse com o Rafinha no lugar do Matheus Cunha. E aí não tem 9, o time ideal da seleção brasileira, na minha opinião. João Pedro, Richarlison, Endrick, Igor Jesus, Caio Jorge, uma possível futura convocação de Marcos Leonardo, que pra mim é um nome que tem que estar sendo observado. Todos esses são nomes interessantes, são bons nomes, mas não fazem parte do time ideal, porque pra mim nenhum jogou na seleção até agora nesse ciclo, e com o Ancelotti principalmente, melhor do que esses que vão ter que ser os 4 lá da frente, na minha opinião: Rafinha, Vinícius, Rodrigo e Estevão. E olha que até a convocação passada, pra mim, o Luiz Henrique tinha que ser titular. Mas nesse momento também acho que o quarteto é esse, tem que seguir dando sequência para este quarteto que tá jogando muito. Quarto ponto sobre Brasil 5 e Coreia do Sul 0, Vitinho tá na briga pela Copa. Bom jogo, assim, muito bom jogo do Vitinho defensivamente, como sempre, né? Vitinho defensivamente quase sempre faz um grande jogo, muito bom jogo com a camisa do Botafogo, e apresentou isso com a camisa da seleção brasileira. Ele já tinha estreado lá contra a Bolívia, mas agora jogando em condições mais ideais, né, para desempenhar seu futebol. Muito bom jogo defensivo do Vitinho, ofensivo, jogo correto. Então, pra mim, até considerando que o Wesley e o Wanderson são mais irregulares até agora, e isso se deve também ao fato de terem jogado sob o comando do Dorival Júnior, mas acho que as atuações do Vitinho, a atuação do Vitinho, né, porque contra a Bolívia não conta praticamente, mas a atuação do Vitinho contra a Coreia do Sul e a não unanimidade dos outros, né, já que são bons laterais, mas não super empolgam. Ainda gosto e queria ver o Dodô sendo convocado para essa seleção brasileira, mas acho que entre esses 4 estariam os meus 2 da Copa, e o Vitinho entrou de vez nessa briga, né, pra ser convocado. Paulo Henrique jogou muito pouco tempo, teve ímpeto ali, mas acho difícil o Paulo Henrique acabe disputando essa vaga de fato, mas o Vitinho não, o Vitinho pra mim tá na disputa. Quinto ponto sobre o Brasil 5, Uruguai. Que Uruguai? Coreia do Sul 0. O Uruguai foi eliminado pela Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2022, né? Mas o Brasil tem que começar a esquecer Neymar Júnior. Eu tô falando isso pra mim mesmo, tá? Porque até no último vídeo que eu falei de seleção brasileira, que eu falei que se a Copa fosse amanhã, eu levava o Neymar. E acho que está chegando num nível de evolução o Brasil, ofensivamente, principalmente falando, de que realmente não está precisando do Neymar. E eu sempre quis deixar claro, não sei se eu consegui, mas eu sempre quis deixar claro que o fato de eu ainda ver o Neymar, de que eu ainda teria convocado o Neymar na convocação passada, tem a ver única e exclusivamente com a ruindade da seleção, e não com o momento do Neymar, o merecimento do Neymar e tal. Pra mim, a questão era um pedido de socorro, uma tentativa desesperada de vai que o Neymar na seleção joga diferente do que tá jogando no Santos, e como a gente sabe que ele já jogou na vida, vai que. E aí a gente tava precisando de alternativas, não era como se a gente estivesse super bem e aí se daria o luxo de nem testar. Então, eu acho que era o caso de testar naquela época. O Ancelotti não testou e deu certo. Assim, também existe mérito em confiar no seu próprio trabalho e dizer, eu vou fazer prestar. E aí, fez. Nesse momento tá prestando e tá muito, né? Tá bonito de ver. E aí eu acho que antes eu até via um time ideal sem o Neymar, tipo, se o Neymar não tá, com a convocação que o Ancelotti chegou, quem é o time ideal? Vai, escala aí.
eu via o Neymar roubando a vaga de alguém. Hoje não vejo. Hoje eu não vejo o Neymar conseguindo roubar a vaga de Rafinha, de Vinícius Júnior, de Rodrigo ou de Estevão. Então pra mim é Neymar fora, pô. Não vai. Porque, tipo assim, se é pra levar o Neymar que não tá desempenhando no clube, é porque eu espero que ele vá resolver. Se é pra levar pra ser banco, aí não precisa não. Acho que não é o Neymar banco que eu tô pedindo há algum tempo. Não, acho que nesse momento começa a se desenhar. Não acho que é. Por isso que eu disse, tá escrito aqui no roteiro. O ponto 5 é tem que começar a esquecer. Não acho que ele tá 100% descartado da Copa. Mas tem que começar a esquecer. Nesse momento realmente não convocaria. E começaria a pensar no cenário que realmente chegue a Copa do Mundo e o Neymar não teve nem chance de ir. Porque o Brasil hoje tem um time. Um time que é bom. E um time bom não precisa desse Neymar de hoje, não. Um time horroroso, como era com o Dorival, aí, e como ainda estava engatinhando no começo com o Ancelotti para se organizar, principalmente ofensivamente, defensivamente já estava bem organizado desde o começo, né, bem seguro, mas ofensivamente ainda estava meio que pobre nos primeiros 2 jogos, né, antes da última convocação da eliminatória, que era quando eu teria levado. Ali eu via um time que precisava de uma possibilidade de um Neymar. Hoje eu não vejo mais, então não precisa de Neymar nesse momento a seleção brasileira. O 6º ponto sobre Brasil 5 e Coreia do Sul 0 é sobre os volantes reservas da seleção brasileira. Estão me deixando bem confuso sobre as decisões do Ancelotti, porque ele claramente tem o André Santos como favorito dele para ser o reserva do Casemiro, e eu não vejo ele como reserva do Casemiro, eu vejo ele como um potencial reserva do Bruno Guimarães. E aí o André, que eu via como principal reserva para o Casemiro, inclusive o levei assim no vídeo que eu convoco quem eu levaria para a Copa do Mundo se fosse amanhã, depois da última data FIFA, eu convoquei o André, que não tinha ainda sido convocado pelo Ancelotti, como reserva do Casemiro. Aí hoje ele bota o André no lugar do Bruno Guimarães. Eu acho que eu tô vendo os jogadores assim, com características distintas do que o Ancelotti tá vendo. Eu gosto mais do André Santos sendo um segundo volante e o André como primeiro volante. Então acho que ele devia ter testado mais o André no lugar do Casemiro e o André no lugar do Bruno Guimarães. Mas não é o que tá acontecendo mas enfim, não tô gostando, tô ficando confuso com isso, tô achando estranho. Porém, é o que o Ancelotti está fazendo aí. E nenhum dos dois brilhou os olhos, na minha opinião, quando entrou em campo, no desempenho. Talvez tivessem jogado nas posições que para mim são as melhores deles, tivessem jogado melhor e brilhado um pouco mais os olhos. E o 7º ponto sobre Brasil 5 Coreia do Sul 0 é sobre o volante titular. Falamos dos reservas, bora falar de Carlos Henrique Casemiro. Que jogador, que homem. Assim, não é como se ele tivesse sido melhor em campo, que foi o Rodrigo, não é como se ele tivesse brilhado assim, absurdamente. Mas que homem. Assim, como é que pode a gente ter passado tanto tempo sem Casemiro na seleção brasileira? Ele é diferente. Já teria feito outro gol, né? Outro gol dele que é anulado, mas ele sobe muito bem pra cabecear, chega, deu assistência pro gol do Rodrigo, participa bem do jogo lá na frente e rouba a bola que só. Então, Casemiro, vestindo a braçadeira de capitão, inclusive, da seleção brasileira, merecidamente. Então, acho que é um absurdo ele ter ficado fora da seleção tanto tempo. E acho que é um absurdo o fato de que o Manchester United provavelmente vai estar se desfazendo dele. Não se desfaz de Carlos Henrique Casemiro. Pelo menos ainda não chegou esse estágio da carreira dele, não. É titular absoluto da seleção e tem que ser, tá jogando muito e errou um passe ou outro ali, realmente ele tem um bom passe e tal, ajuda no jogo com bola, tanto que dá assistência no jogo, mas não é a principal característica dele. Porém, é uma característica boa e tudo o resto que ele mostrou no jogo foi absurdo. E tem sido absurdo. Casemiro é bom demais e é o capitão da seleção brasileira nesse jogo, né? O Marquinhos não tava, mas é um dos capitães da seleção brasileira, é um dos homens que Carlo Ancelotti mais confia e com todos os motivos do mundo. Esse é um dos motivos de se admirar Carlo Ancelotti, inclusive. É ele admirar tanto Casemiro. Eu admiro Ancelotti por admirar tanto Carlo Henrique Casemiro.
Esses foram 7 pontos sobre Brasil 5, Coreia do Sul 0. Deixa nos comentários o que tu achou, se tu concorda com tudo que eu falei sobre o jogo de hoje. Depois a gente vai fazer muito provavelmente também sobre o jogo contra o Japão. E comenta aí então o que tu achou de Brasil 5, Coreia do Sul 0. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais. É isso, valeu, tchau!